Fala, Zara, tranquilo? Bom, estou aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pfSense, né? Eu vou falar um pouquinho sobre load balance e failover. Então eu já estou aqui logado no meu pfSense, mas antes eu vou dar uma introdução o que é load balance, o que é failover, para a gente entender um pouquinho aí esse contexto. Então eu fiz mais ou menos um esqueminha aqui no dia, para quem não conhece esse diagrama aqui, é um diagrama bem interessante. Então eu fiz um esqueminha aqui. No caso, o load balance e o failover funciona com os dois links. Por exemplo, eu tenho o link da Vivo e eu tenho o link da Claro. E no meio eu tenho um pfSense. E esse pfSense ele é ligado num roteador, então ele que manda a internet e ele que faz o balanceamento das redes caso uma das redes estejam fora. Ele manda para a minha rede aqui. Então, feito isso, o que é o load balance? O load balance ele vai fazer o balanceamento entre as duas redes ali. Se uma tiver intermitente, ele vai ficar mudando de rede. Por exemplo, se eu colocar a LAN, eu vou mostrar para vocês ali, se eu colocar a LAN para sair por uma rede e a outra metade da LAN sair por outra rede, ele vai sair intermitente aqui, independente do que for. Então ele vai pegar um endereço de IP da Vivo e depois ele vai pegar um endereço da Claro. Então um computador vai pegar da Vivo, o outro da Claro, e assim vai indo e ele vai balanceando a rede. Eu não gosto muito desse modelo, eu prefiro o failover, que é se um link ele tá down ou ele tá com perda de pacote, o outro link assume. Eu prefiro mais esse aqui que eu acho mais interessante. Então, entender esse conceito, dúvidas você pode deixar aí no comentário depois, que eu procuro tentar responder todo mundo. Então já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, porque é bem importante para o nosso canal crescer aí. Então, beleza, eu estou aqui no meu pfSense, e aqui a minha configuração, no caso aqui eu estou num VirtualBox, e a configuração do meu pfSense dentro do VirtualBox é essa aqui, ó, rede. Eu tenho um adaptador, um modo NAT, o outro adaptador na rede interna, que seria o meu switch, né? E uma outra aqui, outra internet que seria, ó, Claro, ou a Vivo, né? Logada aqui em modo bridge, ok? Então, beleza, feito isso, eu tenho a minha rede aqui e aqui aparecem as minhas três interfaces, WAN, LAN e OPT. Se você não configurou aqui, você pode vir aqui, caso você não tenha outra interface, você pode vir em Assign aqui e adicionar uma interface caso esteja aparecendo aqui. Então, M1, M0, M2, você pode vir aqui e adicionar a sua interface. No meu caso, já tem todas adicionadas. Uma vai ser a rede da Vivo, vou até renomear aqui para ser aqui, essa aqui vai ser a Vivo. Vamos salvar aqui, salvar, beleza. E essa outra aqui vai ser a Claro. Claro, tá? Só para a gente ficar um pouco mais didático. Vamos lá salvar e depois eu vou aplicar tudo. Ok, apliquei. Ele vai demorar um pouquinho que está renomeando aqui. E aí assim fica mais didático a gente entender como é que funciona direitinho o nosso failover. Claro que eu não tenho dois links aqui, eu estou apenas com um link. Então isso vai diferenciar um pouco, mas a teoria é exatamente essa, tá? Então beleza, ele renomeou aqui. Ó, eu tenho a Vivo e eu tenho a Claro e eu tenho a minha rede LAN, tá? A ideia é que vocês pegarem a ideia do failover do load balance, ok? Então tá, tenho minhas duas redes aqui. Como é que eu faço o load balance? Né? Como você pode ver, eu tenho dois gateways aqui e aí os dois estão up. Quando eu faço o load balance, o que acontece? Eu venho aqui em rotas, ok? E aí eu tenho aqui meus dois gateways. O automático, eu não gosto muito de deixar automático, porque se uma rede cair, o pfSense vai alterar automaticamente para Claro. Mas se a outra voltar, voltou a rede da Vivo, a Claro não vai assumir, ela vai continuar sendo a default. Digamos que eu quero ser a Vivo sempre a default e a Claro ela vai ficar como secundária. Aqui no caso, no automático, ele vai simplesmente pegar a Claro, se a Vivo cair, e não vai colocar a Vivo para default de novo. Tem que ir lá manualmente e colocar a Vivo para default. Então, eu prefiro fazer o failover. Como é que eu faço? Venho aqui em Gateway Groups e eu adiciono um failover. Ok? Feito isso, adicionando um failover, eu posso vir aqui, ó, colocar o nome do grupo. Então, eu vou colocar aqui failover. E aí, eu posso botar outro nome, eu boto failover
vivo claro, enfim, né? Ou claro vivo, enfim, dependendo da internet que for default, né? E aí o que eu faço? Eu vou colocar a vivo como tier 1. Por que tier 1? Porque quanto menor o tier, mais prioridade ela vai dar. E aqui coloco como tier 2. Então a minha rede principal vai ser a vivo, e se a claro cair, vai ser a minha rede padrão, vai ser a claro aqui. E quando que eu quero isso? Eu quero quando tenha perda de pacote, eu tenho algumas opções. Quando o member estiver down, no caso aqui, quando cair a internet, um assume. Peak loss, né, quando tiver perda de pacote, ou quando tiver alta latência, aí ele muda. Eu gosto de colocar perda de pacote ou alta latência. Então, se uma estiver muito ruim, se ela estiver dando muita perda de pacote, muita latência, eu troco, né, aqui automático. Beleza. Feito isso, eu dou um salvar e aqui está feito o nosso failover. Mas se a gente voltar aqui em rotas, a gente vai ver que o nosso failover não está ativado ainda. Como é que eu ativo ele? Eu venho aqui no automático e eu coloco failover claro. Clico aqui em salvar e aplicar. Beleza. No meu caso aqui eu coloquei a vivo como padrão, exatamente porque, deixa eu voltar aqui no meu VirtualBox, porque as minhas configurações aqui, senão eu perco a conexão, né? As minhas configurações aqui tá como modo bridge aqui e modo NAT aqui. Então eu vou derrubar o modo NAT e ir para o modo bridge assumir. Ok? Então, certo. Feito isso, ele está aqui e aí o nosso PFSense está normal aqui, o nosso gateway padrão agora é o failover. Então vamos voltar aqui em rotas, nosso gateway padrão é o failover. Beleza. Isso é failover, né? Quando vai uma cair ou tiver alta latência, ele vai simplesmente cair. Deixa eu só confirmar as minhas interfaces aqui. A Vivo está aqui, a Vivo tá como NAT. E a interface da Claro deve estar como Bridge, DHCP, beleza. Tá como Bridge, então é isso aí mesmo. O que eu vou fazer? Para fazer o teste, eu vou derrubar aqui a minha rede. Então vou lá em configurações. Vou em rede. E aí eu vou no adaptador 1 aqui. E eu vou colocar aqui não conectado. E vou dar um OK. Beleza. Aqui caiu. Vamos lá no nosso PFSense. Deixa eu atualizar aqui. Vamos ver se ele vai... aqui já deu perda de pacote. Ok? Então, possivelmente o nosso gateway default agora é a Claro. Claro que se eu colocar aqui no IP, ele vai dar o endereço de IP da minha rede. Mas aqui ele já muda. Pode ver que agora, deu alguns segundinhos, ele já mudou para default, dentro do próprio gateway aqui. Né? Aí para testar se ele está realmente saindo, além daqui você pode colocar um NoIP aqui, ou EUIP, então enfim, você pode estar olhando o IP saiu. Mas aqui já mudou, vivo, e a Claro agora assumiu, agora como está com perda de 65% de perda, ele já assumiu o outro, ok? Então isso é o failover. Vamos habilitar agora de novo a nossa rede aqui, configurações, aqui, vamos lá, rede, adaptador 1, vamos colocar NAT, OK, beleza. Agora ele tem que voltar, a nossa rede padrão aqui tem que voltar a ser a Vivo. Então, vamos ver se ele vai aparecer de novo aqui. Já está aqui a nossa Vivo, então a Vivo é o gateway padrão. Ele tem que automaticamente, aqui, conforme, como ele está com muita latência, ele ainda vai permanecer a Claro. Então, quando essa alta latência aqui, essa perda de pacote tiver baixa, ele vai assumir. Vamos atualizar aqui para ver se ele vai mais rápido. Ele está 57, ele vai ter que esperar aqui ficar praticamente zero para ele poder assumir. Vou dar alguns segundinhos aqui para ele assumir, depois a gente vai aí ver, falar um pouquinho sobre o load balance, que eu não curto muito o load balance, eu prefiro mais realmente o failover. Acho muito mais interessante aqui essa questão de perda de pacote aqui. Então, vou dar uma esperadinha aqui. Vamos ver se ele vai rolar. Agora ele já está com perda de pacote, mas já não está com a latência tão alta. E agora ele já está online. Está com 6%. Quando ele estiver aqui, ele zerou aqui, já assumiu a minha Vivo novamente. Então isso aqui é muito bom para quando o cara tem problema com a internet
2 links, cara, é excelente isso aqui, ok? Beleza, vamos lá, vamos ver agora a parte do failover, do load balance. Então aqui, né, eu tenho o meu get2groups, então eu posso remover aqui, eu vou deixar o meu get2groups aqui, não tem problema, e eu vou adicionar um outro get2groups. Esse aqui, eu vou estar aqui, load, vamos deixar assim mesmo, balance, isso aqui, tá? Esse nome aqui mesmo. Vou colocar aqui tier 1 e esse aqui tier 1. Por quê? Ambos têm a mesma prioridade, tá? Eu não quero melhor prioridade para um para o outro. Eu quero ambos que tenham a mesma prioridade. Então eu coloco os dois como tier 1, os dois são o principal. O que eu faço? Eu coloco lá perda de pacote e alta latência também. Clico em salvar. Ok? Beleza. Coloquei aqui. Temos aqui o nosso load balance feito. Vamos em System, rotas ou gateways aqui. E aqui eu vou colocar o load balance. Beleza? Coloquei aqui o meu load balance aqui, certo? Eu clico em salvar. Mas ele ainda não vai estar funcionando. Por quê? Porque o nosso load balance só vai funcionar quando eu habilitar ele aqui na File, regras, e eu adicionar uma regra de LAN, aonde a minha LANet, vou editar isso aqui, a minha LANet, lembre-se IPv4, se vocês olharem aqui, tem uma outra LANet, mas é IPv6, ok? Então, a LANet que eu estou indo é IPv4. Então, vamos lá, a minha LANet, eu vou na display avançado, e eu vou procurar aqui Gateway. Gateway, vamos lá aqui, Gateway, ó. Qual é o grupo default? Nós vamos lá no Load Balance, beleza? Esse aqui é o nosso grupo default. Beleza, agora está todo mundo saindo pelo Load Balance. O que acontece? Nós não temos mais um link padrão. Então, quando não tiver com alta latência, ele vai ficar intermitente. Eu não tenho como testar exatamente agora aqui o Load Balance, porque essa configuração que eu fiz, ele está a rede inteira saindo pelos dois. Então, uma hora ele vai sair pela Vivo, outra hora ele vai sair pela Claro. Então, quando uma tiver com alta latência, ou os endereços de IP, ele vai, uma sair pela Vivo, outro pela Claro, um pela Vivo e outro pela Claro, e assim vai, né? Como eu estou simulando uma rede aqui, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas a ideia é essa. Então, essa aqui é a configuração do Load Balance, né? Então, a mesma coisa vai acontecer se um cair. Vamos derrubar a Vivo lá de novo. Vamos lá, vamos derrubar a Vivo de novo. Configurações. Vamos aqui em rede, adaptador 1, não conectado, ok. Vamos lá no nosso pfSense e vamos atualizar aqui para ver como é que fica. Ele está perdendo, ó, ele está perdendo o pacote, ó, daqui a pouco ele provavelmente deve assumir aqui. Esse é o melhor teste que eu consigo fazer no Load Balance, ó. Ele já não apareceu nada aqui, ó. A Vivo continua default. Ó, agora ele assumiu, deu 32% e já assumiu a Claro, certo? Então vamos lá, vou habilitar de novo. A mesma coisa que funciona com o outro. A diferença é que ele vai ficar alternando as redes. Deixa eu colocar no modo NAT de novo aqui. Ele vai ficar alternando as redes aqui. Uma hora entra uma, outra hora entra outra. Uma hora entra uma, outra hora entra outra. Se uma cair, assume a outra automaticamente. Então ele vai funcionar. Eu prefiro o failover, porque o failover ele já vai fazer isso só quando um membro cair, né? Quando tiver down ali, aí sim ele vai ter a troca, né? O load balance não, ele vai ficar balanceando entre uma e outra. E um erro muito comum que eu vejo o pessoal é achar que o load balance vai somar as duas internet. Não, ele não vai somar as duas internet, ele vai balancear entre uma e outra. Uma parte vai sair por um gateway e outra parte vai sair pelo outro gateway, né? Então funciona mais ou menos assim, ele vai ficar balanceando. Como as duas aqui têm a mesma prioridade, ele vai ficar balanceando entre uma e outra. Vamos ver se ele vai voltar aqui padrão para Vivo, porque a Vivo não é padrão, na verdade qualquer uma das duas é padrão. Então ele já está com 26% de perda, 19% de perda. Vamos ver se ele vai deixar a Vivo com padrão. Eu creio que ele vai deixar. Se ele não deixar é porque as duas estão com o mesmo peso. Vamos lá, 6%, ó. Agora a Vivo não voltou com o padrão, porque ambas estão com o tier 1. Como essa aqui caiu, essa aqui agora vai ficar como Gateway Default. Vamos ver se ele vai voltar. Eu creio que não vai voltar por causa do Load Balance. Então é por isso o motivo que eu prefiro o failover, que eu mantenho apenas uma
rede padrão. Se a outra cair, a outra assume. Então, bom, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Dúvidas, deixa nos comentários. Nos segue também lá no Instagram, que volta e meia eu tô colocando alguma novidade lá. É isso, gurizada. Valeu!